A todo momento a gente vê na mídia, jornais, revistas e TV, matérias falando sobre as atrocidades que teriam sido cometidas pelo governo militar. Existiu guerrilha e excessos? Sim, existiu. Mas existiu de ambos os lados. Lendo e vendo todas essas publicações, eu cheguei à seguinte conclusão. Você quer saber mesmo como foi o governo militar de verdade? É muito simples. Não leia livros a favor ou contra. Eu tive um professor que dizia o seguinte: o papel aceita tudo, haja vista o papel higiênico. Então, não ouça os políticos de esquerda. Eles eram os inimigos dos militares e dificilmente diriam a verdade. Aliás, nós temos visto eles mentindo e mentindo muito sobre o mensalão, sobre dinheiro na cueca, sobre lava-jato e muitas outras coisas. Ah, e não ouça também os militares. Eles normalmente não mentem, mas poderiam se calar para se proteger. Esqueça os locutores de noticiários. Eles são pagos para dizer o que os outros querem que você escute. Mas então, como saber a verdade? Eu não disse que é muito simples? É só perguntar ao vovô e à vovó. Isso mesmo. Pergunte às pessoas com mais de 65 ou 70 anos. Pergunte a eles como foi a época do governo militar. Pergunte se eles alguma vez sentiram que não tinham liberdade. Pergunte se podiam ir aonde quisessem. Pergunte se eles tinham segurança, se podiam sair à noite e de dia também, se podiam sentar na praça sem medo de assaltos. Pergunte se tinham medo de um assalto à mão armada em suas casas. Pergunte se alguma pessoa correta, honesta e trabalhadora foi presa pelo DOPS. As pessoas de bem nada tinham a temer. Pergunte se havia bandido famoso nas ruas, nos presídios ou em palácios governamentais. Eu moro em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Meu nome é Fernando e venho de público dizer de que o melhor período político da minha vida foi promovido pelo regime militar. Em 1964, eu morava em Brasília e veio o regime militar e tomou conta do Brasil. Nunca fui perseguido, nunca fui acuado. Pelo contrário, foi o melhor período da minha vida. Na época, ninguém reclamava, ou se acontecia um roubo, alguma coisa, as pessoas eram punidas severamente, não torturado, como a turma fala por aí, que torturava. Poderia até haver algum caso desse, excepcionalmente, alguns comunistas, nazistas, que se infiltravam no meio dos políticos para levar vantagem, que nem faz hoje, cheio de partido político, e o governo tem que dar dinheiro a todos os partidos. Falta hoje para o brasileiro é amar a sua pátria, amar o seu semelhante e amar o seu país e lutar por ele, não com interesse político que nem faz o PT, que desandou tudo o país na administração do PT. Então, lamentavelmente, eles entraram com muita sede ao pote, só deu roubo e corrupção. Se voltar nessa época, o senhor voltaria? Eu voltaria. O senhor gostava dessa época? Eu gostava dessa época. Tá ok. O senhor quer mandar algum recado para o site Pátria Amada Brasil? Olha, que a Pátria Amada Brasil possa trazer para o jovem de hoje, essa mentalidade que nós tínhamos na época do passado, né? Que eles possam entender melhor o que a gente tinha naquela época, porque era muito bom aquela época. Tá ok, então. Tudo bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite. Tchau. Lá, né? Aquela gente fazendo arruaça na rua. Aí depois que veio o golpe lá, que eles dizem que é golpe, que eu não acho que tenha sido golpe, que eu nem sabia que tinha, foi do dia para o outro. A gente não tinha televisão que prestava, né? Quase não pegava nada, porque
Até a luz que a gente usava era de cabine, como eles chamavam, né? Porque era cabine era uma luz passava de uma casa para outra e a gente pagava lá para o dono para quem requereu a luz, né? E ele distribuía lá para os vizinhos. E como foi a vida da senhora depois de que os militares assumiram o poder, do governo militar? Sim, aí foi uma tranquilidade. Sumiu aquela cambada toda que andava assaltando lá, sumiram, né? Ficaram com medo, tiveram mais respeito, a lei era mais respeitada. Não tive mais problemas, foi uma tranquilidade. A senhora acha que atualmente está melhor do que no tempo dos militares? A vida da senhora se sente mais tranquila em ir e vir? Agora nem um pouco, né? Nem um pouco. Nem é tanto por mim, que eu sou velha, estou um pouco me lixando. Sinto mais pelos meus filhos, pelos meus netos, né? E pela geração que está vindo aí. Eu tenho 87 anos de idade e em 1964 eu estava com 36 anos de idade. Foi uma época maravilhosa que eu vivi e a maior parte dos brasileiros também. Não houve caso nenhum da intervenção militar na minha família, que era muito grande. Agora, eu tenho muita saudade daquela época, porque hoje está muito difícil sobreviver. Dificuldade na alimentação, na educação, na saúde e principalmente na segurança. Estamos num momento muito perigoso para se viver. Com certeza, houve uma mudança da época para a democracia que perdeu tudo isso que existia naquela época, porque hoje está verdadeiramente um caos a sobrevivência do ser humano. E a senhora prefere viver nos dias da época da ditadura ou nos dias atuais? Não, eu preferia na época da intervenção militar, porque naquela época existia muito respeito, dignidade e muita segurança para